Olá para todos! O que é o batismo de João? Mateus capítulo 3, verso 11, está escrito: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Só até aqui. O batismo de João Batista podemos chamar de batismo do arrependimento, enquanto o batismo de Jesus incluía o arrependimento, mas também a união com Cristo na sua morte. O batismo é a identificação com Cristo na sua morte. Romanos 6, 3 e 4. Deixa eu ler aqui. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esses dois versículos falam bem, falam tudo. O batismo é o banho simbólico que representa a morte e a ressurreição de Cristo. Quando mergulha, morreu para o mundo, e quando se levanta, a pessoa se levanta para uma nova vida com Cristo, em novidade de vida, conforme diz a palavra. Novidade de vida. Ela mergulha, ela sepultou seus pecados foram sepultados. E ela ressuscita para uma nova vida com Cristo. Isso só tem valor para o convertido. Uma grande parte dos batismos de hoje não tem nenhum significado, porque não sepultou seus pecados. Tomou um banho em pecado e se levantou em pecado, não sepultou nada, continua a mesma coisa, que é o que acontece hoje. Mas o assunto não é este, né? Esse batismo se deu início após a morte de Cristo, após a morte e a ressurreição. Veja um exemplo em Atos capítulo 19, onde alguns de Éfeso tinham sido batizados somente no batismo de João. Então eles foram rebatizados no batismo de Jesus. O verdadeiro batismo foi como Jesus ensinou, Mateus 28, 19. Ide em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Filho. Também Pedro disse, Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Mas isso foi após a sua morte, o batismo de Cristo, que identifica a pessoa com a morte e a ressurreição de Cristo. É a identificação com Cristo na sua morte. João Batista preparou o caminho para a chegada do Messias. João Batista foi o precursor do Messias, foi o último profeta messiânico. O batismo foi instituído por Cristo, embora ele não batizava, mas seus discípulos realizavam batismos. João 4, verso 2. Jesus se batizou para cumprir toda a justiça divina, embora não tinha pecado, mas se batizou para cumprir a justiça divina. Mateus 3, verso, acho que é o 16 ou 15. Os discípulos foram batizados. Marcos 10, 39. Eu fiz um vídeo há tempo atrás, uma pessoa me perguntou se os discípulos foram batizados. A Bíblia não cita o batismo dos discípulos. Mas aqui, Marcos 10, 39, Jesus disse: bebereis do cálice que eu bebo e sereis batizados no batismo com que eu sou batizado. Então aqui confirmou, os discípulos foram batizados com certeza. Não teria como realizar batismo de outros e eles não sendo. Simplesmente não citou
o seu batismo, mas esse versículo aqui comprova que foram batizados. Os primeiros cristãos foram batizados, aqueles que se converteram no dia de Pentecostes, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, o eunuco, Atos capítulo 8. O batismo é algo que acompanha o salvo, mas não salva. Foi dado à igreja, mas não como meio de salvação. É algo que para o pecador não tem valor nenhum valor simbólico. É um banho simbólico que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, mas somente para o arrependido, que tomou a decisão de servir a Deus e renunciar seus pecados. Quem não tem essa intenção e não compreendeu o Evangelho e não tomou a decisão de renunciar seus pecados, não tem valor nenhum. Alguns dizem que o batismo identifica a pessoa com o cristianismo, mas eu não acredito. O batismo identifica a pessoa com Cristo na sua morte, não como um cristão que não se converteu, como o batismo de Simão. Veja em Atos capítulo 8. Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas em Atos capítulo 8 diz que Simão creu, foi batizado, mas não era salvo. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para aquele a quem ele colocasse a mão, recebesse o dom do Espírito Santo, mas ele foi reprovado pelos apóstolos. Ele diz que o seu dinheiro fique para a sua perdição, pois o seu coração não é reto. Crer e se converter. Um pecador que se batiza, ele não vai ser salvo por isto. Tem que saber interpretar a Bíblia. Não pegar um versículo isolado para interpretar a seu gosto, para encher a igreja de gente, como muitos fazem por aí. Disso eu sei muito bem. O batismo é algo banalizado por parte de muitas igrejas e forçam as pessoas a se batizarem para aumentar o número de membros, sem nenhum tipo de renúncia e sem nenhum tipo de conhecimento do Evangelho. Eu digo isso porque eu conheço igrejas que fazem isto, inclusive, na verdade, igrejas que até que a minha família, parte da minha família pertence, e igrejas que há 30 anos atrás abominavam o pecado, não batizavam pessoas de qualquer jeito. Eu lembro quando eu tinha cerca de 11 anos, 12, pediram o batismo para mim, a minha irmã. Então o pastor, eu acho que ele não era pastor, aquele homem, não lembro se ele era pastor, ele disse que era para aguardar. E hoje aquela mesma igreja tradicional batiza a pessoa de qualquer jeito. Me disseram que eles têm uma cota, que eles são obrigados a cumprir aquela cota, e eles motivam as pessoas a se batizarem, inclusive pessoas muito conhecidas minha, pessoas que não têm um mínimo conhecimento do Evangelho, verdadeiro, é claro. O pastor foi na casa convidar para se batizar. Eles vão nas casas convidando as pessoas para se batizarem, como fizeram com pessoas próximas que eu conheço, motivando a pessoa a se batizar. Teve uma moça que disse: eu não estou preparada para o batismo. E o pastor disse: se preparar para quê? Eu não pertenço a essa igreja, mas a minha família pertence, então eles me contam o que se passam lá, e eu vejo na rua, e eu conheço pessoas muito próximas que se batizaram lá e continuam no pecado a mesma coisa. Não houve mudança nenhuma, não houve renúncia. Então são pastores que querem encher a igreja de gente. Eu não vou dizer o nome, mas é uma igreja muito conhecida no Brasil inteiro. Qualquer esquina tem, qualquer lugar tem. Muitos já devem saber. Então banalizaram o batismo. Enche a igreja, querem encher a igreja a qualquer custo. Já mandado pela sede, né? A central manda e eles batizam a pessoa de qualquer jeito. Foi algo banalizado. Só que eles esquecem que um dia vão dar conta diante de Deus da alma dessas pessoas. Eu conheço pastor dessa igreja que batizou pessoas, foi convidando pessoas e jogando na água de qualquer jeito lá, e continua no mundo a mesma coisa. E ele saiu daquela congregação e foi para outra e abandonou lá as ovelhas, tudo do jeito que entrou, ficou.
sem mudança nenhuma, mal instruídos, simplesmente com a intenção de encher a igreja. Só que um dia eles vão dar conta diante de Deus da alma dessas pessoas. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo acerca do batismo, alguns detalhes acerca do batismo. Mas foi isso aqui então, o batismo de João e o batismo de Jesus. Houve alguma diferença. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se não é inscrito, se inscreva. E clique em gostei, dá um like aí para ajudar a divulgar o vídeo. E até o próximo.